Então, queridos, isso, a Helena vai seguir com as crianças, o Gui também. Vão ter um momento delas também com uma palavra também direcionada a partir do nosso tema dessa noite. Eu esqueci antes de saudar os nossos visitantes. Vocês também são muito bem-vindos aqui para este culto de Natal. Que bom poder recebê-los aqui. Nós temos feito a nossa campanha, então, de Natal, Natal que Transborda, e nós tivemos algumas ações bem especiais. E por isso, antes de nós entrarmos na reflexão bíblica dessa noite, eu preciso reconhecer com gratidão aquilo que Deus fez entre nós nesse tempo de advento, onde nós vivemos como comunidade esta campanha, que foi um movimento de todos nós. E ela não foi apenas um projeto de movimentação financeira. Ela foi um projeto de movimentação de coração, de mãos, né, e da disposição também de cada um de servir e de entender o que significa viver a graça sobre medida, deixando que a graça atue através de nós também. E nós vimos nesse tempo, então, uma comunidade bem engajada, sensível, também generosa, como o Guilherme aqui, trazendo água. Olha, gente, um filho que nem o Guilherme é uma bênção. Apaixonado, então, fica melhor ainda, né? Agora tem que impressionar a namorada, né? Manu, se você está nos assistindo, Manu, ele é um bom filho. Então nós vimos nesse movimento de generosidade, pessoas podendo servir umas às outras. Nós vimos também um movimento também expressivo de ofertas, que não é somente dinheiro, como eu disse, mas é um dinheiro um recurso que faz chegar também a quem e aos objetivos que nós nos dispomos a fazer. E na última reunião do conselho, nós conversando a esse respeito, nós vimos ali que ultrapassamos mais de R$10 mil, né, Antônio, já em ofertas específicas para a campanha do Natal. E, portanto, mais do que números, a gente viu bem nisso também, gestos concretos de amor, de cuidado, de serviço de cada um de vocês. E nós queremos agradecer a cada um também que esteve envolvido nisso. Se você está me ouvindo a esse respeito só hoje, fala, puxa, mas eu estou sabendo só agora desta campanha, não tem problema, conversa aí com o nosso tesoureiro, você pode fazer parte disso ainda. A gente viu também essa campanha se refletindo de forma bem profunda, não como um evento também isolado, né, mas como um chamado de a gente viver o Evangelho de forma mais relacional, mais próxima, mostrando Cristo às pessoas também por meio da nossa própria vida. E nesse sentido foi muito bom poder também ver a comunidade sensível a atos de generosidade. E eu espero, gente, que esse movimento não pare, porque é Natal, é fim de ano. Nós lá no começo falamos, né, que não queremos que seja uma campanha de sensibilidade assim, né, por conta do espírito de Natal de fim de ano, mas que seja, de fato, um estilo de vida de todos nós que somos chamados a viver o Evangelho, não somente em dezembro, mas todos os meses do ano. Então, que esse ato, né, esse estilo de vida, aliás, de generosidade dos filhos e filhas de Deus, possa continuar também sendo o seu propósito de vida, tá? Propósito de vida que é o propósito do nosso Deus para a nossa vida. Então, nesse sentido, a gente tem vivido e praticado a graça porque recebemos o próprio Cristo em nossas vidas de forma plena. E é isso que nos move. Não são atos de generosidade a partir de nossos próprios esforços. Isso poderia ser uma boa ação, uma prática de bondade. Nós não estamos falando de boa ação e de prática de bondade. Nós estamos falando de um movimento de gente que entendeu quem é Jesus Cristo. E o que vivemos
nesse tempo, estamos vivendo, foi exatamente isso, a graça que nos alcançou e tem nos movido. Então, a minha oração é que essa comunidade continue vivendo desta maneira, não apenas nesse mês, mas também no decorrer do próximo ano. E o Natal, ele se revela a nós também de uma outra forma que é mais difícil de olhar e refletir, mas é necessário. Porque o Natal, ele não acontece através das luzes, nem aquelas que nós estamos vendo brilhando, né, constantemente nas cidades do nosso país, também aqui em Balneário, Itajaí, na região toda, mas também quando nós vamos pensar a própria luz de Cristo. O Natal ele começa já antes disso. E para falar de Natal e para falar de luz, nós temos que olhar também para aquilo que o Natal revela, que é a realidade de uma escuridão, que nós não gostamos muito de tocar nesse assunto, mas se faz necessário. E por isso eu quero ler, para a gente compreender o que significa de fato o Natal, Isaías, o livro de Isaías, que é um profeta, que vai escrever um livro que é quase que um evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías. Porque Isaías é um profeta que vai trazer de forma muito significativa a revelação de Cristo. E por isso ganha, de certa maneira, esse título carinhoso, né, de Evangelho de Isaías no Antigo Testamento, embora é um livro profético, mas nós queremos ler o capítulo 9, que é uma profecia a respeito da esperança do Messias. Capítulo 9 do profeta Isaías. Diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Natal, gente, começa com trevas, quem diria? A mensagem do Natal nos encontra denunciando que o povo anda na escuridão. E isso é importante que nós saibamos, principalmente numa época onde a gente percebe que todo o conceito de Natal, conforme o cristianismo tem revelado e trazido para a humanidade, está se perdendo aos poucos e sendo substituído por outros tipos de mensagens que encantam os nossos olhos, é verdade, faz a gente se reunir para ver lindas apresentações que chega a emocionar o público de tão bonito que é, deixa as cidades muito bem iluminadas, as nossas casas ficam iluminadas, nós ficamos com um sorriso no rosto, embora seja final de ano, a gente já estava conversando antes no receber das pessoas, né? Ali a Leia, a Esther, a gente assim força já dar um sorriso, né? No fim de ano está todo mundo cansado, aquele sorrisinho de final de expediente, né? Para fechar o ano da empresa,
todo mundo só querendo férias, mas é o último amigo secreto, é a empresa, é a festa da empresa, vamos dar risada, né? Mas, de qualquer maneira, é festa, né? A empresa se reúne, os amigos se reúnem. E assim, nós vamos criando uma ideia de Natal que é festa, alegria e luz. E nós não conseguimos perceber tão claramente, agora eu estou sendo bem ambíguo na minha fala, né? Perceber tão claramente a escuridão, né? Perceber tão óbvio que o Natal começa com a denúncia de uma escuridão. Acontece que quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, o que ela é fantástica ao revelar para nós a história da humanidade, a história de Deus na história da humanidade, é que a Bíblia ela não se importa em mostrar de fato como nós somos. Como Deus se apresenta numa história aonde nós somos ali de carne e osso, aonde nem tudo brilha, aonde não tem só festa e alegria, pelo contrário. A Bíblia ela vai revelar a escuridão e as densas trevas que habita este mundo. Então, Isaías não está aqui, nesse capítulo 9, inicialmente descrevendo um cenário tão decorativo e bonito que nós estamos acostumados a ver no Natal. Mas ele vai mostrar aqui um povo que está cansado, um povo que está ferido, um povo que foi ameaçado, que está confuso, um povo que perdeu as referências, a esperança, não consegue mais olhar para o horizonte, um povo que até anda, mas não sabe para onde está indo. E Isaías mostra exatamente isso, um povo que está perdido na escuridão. E isso torna o Natal profundamente honesto em relação ao estado da humanidade. Por isso a Bíblia é tão confiável, porque ela não vai ignorar esta realidade, ela não vai te enganar. A Bíblia não vai te enganar, tá bem? A palavra de Deus não te engana. O esforço do mundo, às vezes o esforço dos políticos, o esforço do comércio, o esforço, talvez até nosso, de todos nós, é apresentar um fim de ano assim, né? Que está tudo muito bem ajeitado, tudo bonito. O esforço de tantas famílias, né? Briga o ano inteiro, mas no Natal vamos reunir todo mundo e vamos nos abraçar. E olha, vamos pedir perdão, né? Porque é Natal. Então há um esforço, por vezes até de hipocrisia, né? Porque não podemos tirar o brilho do Natal. Mas a Bíblia ela é honesta e ela vai dizer assim, espera aí, o Natal não tem brilho, sem antes falar de escuridão. E é preciso falar disso. E é isso que o profeta Isaías denuncia. Natal começa com um clima tenso, pesado. Sim, o Natal começa revelando para nós que somos um povo que anda na escuridão e não conseguimos nos entender, não conseguimos entender a nós mesmos e não conseguimos entender uns aos outros, porque estamos longe de Deus. E talvez esse texto nos encontre exatamente em 2025, desta forma, com o mundo marcado pelo medo, pelas guerras. Pode nós nos reunirmos, festejar, ignorando que nesse momento tem povos sendo bombardeados em clima de guerra, crianças chorando a perda dos pais, pais chorando a perda dos seus filhos. Não podemos ignorar o medo que alguém está a passar este Natal, não com fogos de artifício, mas com um barulho de bomba caindo na sua casa. Nós não podemos ignorar esta realidade e talvez este seja também a realidade que precisamos denunciar, essas trevas que nós vivemos. E estamos aí na iminência talvez de até outras guerras e talvez bem perto da gente. Nós não podemos ignorar que no nosso tempo, também aqui, no nosso tempo, neste ano, famílias estão sobrecarregadas, pessoas estão cansadas, também emocionalmente esgotadas, depressivas, que a fé de muitos está ferida por tantas decepções que elas já sofreram também no universo religioso. Estamos num país politicamente sangrando polarização, onde cada pouco, qualquer coisa que um fala ou deixa de falar, vira problema de guerra, de conflito. E estamos na iminência de entrar num ano que vai ficar, tudo indica, pior ainda. Então, veja, nós precisamos trazer de forma clara e honesta uns para com os outros aqui, esta realidade de trevas também no nosso tempo.
Precisamos ser honestos. E você também, na sua realidade mais próxima, talvez na sua família, se as coisas não estão legais, se você está chegando no fim de ano de um jeito que você gostaria que fosse absolutamente diferente, mas não está sendo difícil, alguma situação dentro de casa, está tudo bem você reunir a sua família e ser honesto com a sua família e dizer, pois é, chegamos num fim de ano e Natal e daqui a pouco Ano Novo e as coisas não estão legais. Quando eu digo que está tudo bem você ser honesto, tá? Embora não esteja legal o clima lá. Mas é melhor assim, do que você fechar o olho para esta realidade e fingir de conta que está tudo bem e não está. Então o Natal, ele está aqui pelo profeta Isaías sendo anunciado mais uma vez com o nosso Deus dizendo o seguinte, está feia a situação. O mundo está em trevas. Vocês estão andando em escuridão. Mas o Natal também é tempo de dizer que Deus entra exatamente nesse cenário. Sim. Natal é tempo de a gente reconhecer que Deus olha para este caos da humanidade, talvez da nossa vida, da nossa família, e Ele diz assim, eu estou a fim de entrar nisso. Talvez nós fugiríamos disso. Talvez nós olharíamos um cenário bem terrível e passaria de longe. Geralmente a gente faz isso, né? Quando a situação está feia demais, às vezes a gente gosta de fugir de um conflito. Mas Deus, Ele olha para esse cenário da humanidade e Ele pensa com bondade, com misericórdia. Ele vê que a gente não vai conseguir, não vai dar conta. E Ele pensa assim, eu vou entrar nisso. Eu entro nessa história. Eu topo entrar neste caos. E como é que Ele faz isso? Bom, Isaías sinaliza de forma bem clara que não há esforço humano capaz de reverter esse cenário sombrio. Não há. Ele percebe isso. E ele vai dizer que somente Deus é capaz de nos libertar das trevas que nós mesmos criamos, do caos que nós mesmos criamos. Isaías, ele apresenta para nós exatamente isso, porque ele vai dizer que ele, percebendo as nossas trevas, ele entra com a sua luz. E o texto vai dizer, olha só, como nós não temos nada a ver em colocar ordem no caos. Isaías vai dizer que o povo viu uma grande luz. Ninguém produziu ela, ninguém foi lá e começou a consertar as coisas. Não, a gente apenas viu Deus entrando em ação. Eu gostaria que você pensasse nisso. Deus entrando em ação. E você assistir isso. E ver que grande, quão grande é o nosso Deus. Esses dias atrás eu vi uma apresentação que não tem nada a ver, acho que não tinha. Não sei se a motivação daquela jovem criativa que fez aquela apresentação tinha esse objetivo. Mas eu olhei para aquele cenário e pensei, isso representa muito bem a humanidade. Era uma apresentação desses reality shows, assim, uma mulher com as mãos, as pernas amarradas, parecendo uma marionete, sabe? Presa a algo ou alguém. E ela tentando, com seus esforços, chegar numa corda pendurada e na ponta daquela corda uma tesoura. E ela fazendo de tudo para se aproximar daquela tesoura. E parecia que aquela tesoura seria a libertação dela. Ela está segurando uma mala, provavelmente a mala dela, e ela se esforçando, e toda vez que ela se aproximava daquela tesoura, aquelas cordas, movida por alguém ou algo, a puxavam, não permitia ela chegar na tesoura. E é uma apresentação que vai dando uma agonia, uma angústia, assim, você vai desejando que aquela jovem chegue até aquela tesoura, para afinal de contas aquilo era possivelmente a libertação dela. Ela vai conseguir pegar aquela tesoura e cortar aquelas cordas que a amarram e a aprisionam. E ela, toda vez que se aproximava uma corda, aquelas cordas puxavam e ela tinha que começar todo de novo o esforço dela até chegar àquela tesoura, e o vídeo vai ficando tenso, aquele esforço, e ela não chega.
E de repente ela se esforça mais um pouco e adivinha só, ela chega na tesoura. Ela chega, ela pega aquela tesoura e a gente pensa assim, uau, ela vai conseguir cortar todas aquelas cordas que está aprisionando ela e vai se libertar daquilo. E ela pega a tesoura na mão. E a gente pensa assim, é agora. E sabe o que ela faz? Ela corta a corda que prendia a tesoura. Ela olha para aquela tesoura, ela dá um sorriso, ela abre a mala dela e dentro da mala ela tem uma coleção de tesouras. E ela guarda essa tesoura dentro da mala e continua amarrada pelas cordas. Isso sou eu. Isso é você. Com a nossa pseudo-liberdade, com a nossa falsa liberdade, achando que os nossos esforços de sermos livres, de vivermos numa pseudo-luz, numa suposta luz, fingindo que está tudo bem, isso somos nós, nos esforçando para mostrar que somos livres, que fazemos o que quisermos, quando no fundo, nós não conseguimos nos libertar. Porque nós somos especialistas não em liberdade, nós somos especialistas em acumular tesouras. Nós somos especialistas em acumular tesouros nesta terra para chamar de nossos. Nós somos especialistas em fazer das coisas o nosso Deus. Nós somos especialistas, como vimos no estudo de Filipenses, a fazer do nosso próprio ventre o nosso Deus. E nós não conseguimos viver verdadeiramente livres, porque o único que pode nos libertar é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A luz de Deus não nasce do esforço humano, e é isso que Isaías está dizendo. E ele vai dizer mais no versículo 6, que esta luz que veio de fora, que não é fruto da nossa organização, não é fruto da nossa eficiência, do nosso progresso, não é fruto do nosso mérito, por mais que a gente se esforce, não é. Porque por mais eficiente, por mais próspero que nos tornemos, a gente continua vivendo num mundo com fome, num mundo com guerra, num mundo sem paz. Quer dizer, nós evoluímos para onde, afinal de contas? E Isaías, ele mostra, olha, não é fruto do ser humano. É uma luz que veio e iluminou, veio de fora. E ele vai dizer no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E aqui o verbo é passivo. Nos foi dado. A gente não tomou, a gente não criou um Deus para nós. Nos foi dado. Deus enviou a este mundo o seu próprio Filho. Gente, não é fruto de seres humanos. Jesus é o envio de Deus a este mundo. O Natal não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas sobre o que Deus faz por nós. E aqui está o coração do Evangelho. Nós não somos salvos por subirmos até Deus, mas porque Deus desce até a nossa realidade de trevas. O cristianismo não começa com um mandamento, gente. Ele começa com um nascimento. Quando finalmente Deus cumpre o seu propósito, ele não vem e não coloca um 11º mandamento. Ele nos dá um filho. Um nascimento. Não começa com uma exigência do que nós somos capazes de fazer agora. Veja lá o que vocês vão fazer, hein? Não. Mas começa agora com uma dádiva bem generosa. Graça sobre graça. Um Deus que escolhe o caminho da fragilidade. Por isso o Natal é tão especial. Isaías fala de um menino. Um menino, gente. João vai escrever que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz o professor Euler, isso é escandaloso. É escandaloso. Deus poderia vir com poder político, ele poderia vir com força militar, ele poderia vir com glória bem visível, mas olha o que ele escolhe, um ventre. Ele escolhe uma manjedoura, uma aldeia
esquecida para passar a sua infância. Nazaré. Ele escolhe a vulnerabilidade do desenvolvimento humano, a começar pela infância, que era bem mais difícil, aliás, muito mais difícil o desenvolvimento infantil do que na nossa época. O Kate Hopkins, ele vai escrever que, estudando a demografia da época romana, cerca de 25 a 30% das crianças morriam no primeiro ano de vida. 40 a 50% morriam antes de completar os 10 anos. Claro, são estudos especulativos, não tem como, né, ir lá naquela época fazer um dado demográfico mais preciso. Mas eu consigo imaginar naquela época do Império Romano, com um mundo bem diferente do nosso de hoje, sem SUS, sem Unimed, sem planos de saúde, as pessoas vivendo de forma bem precária, e Deus escolhe isso, essa vulnerabilidade que é o ser humano, esse cenário vulnerável que é o cenário deste mundo caótico, de novo, produzido por nós mesmos. O Natal revela um Deus que não teve medo da nossa fragilidade e ele escolheu assumir esse risco. Ele assumiu. Deus não nos salva à distância. É necessário vir ao nosso encontro. Ele sabe disso. Não há salvação à distância, gente. Não há. Não há. Não há. Não tinha como Deus olhar assim e mandar uma mensagem nas nuvens. Ele vem até nós, ele entra na história, ele entra na nossa dor, ele pisa no nosso chão. E com isso eu quero afirmar algo bem importante para você essa noite. Não há lugar onde Deus não possa estar. Não há lugar onde Deus possa estar. Nem mesmo os lugares mais quebrados da sua vida. Deus, ele já assumiu esse risco. Você pode encontrar-se falido, se não financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Deus olha para isso e ele pensa que é possível haver salvação. E aquilo que nós chamamos de impossível, Deus tornou possível. Porque ele veio até nós. E ele entra. E aonde a luz de Deus entra, ele dissipa as trevas. Mas ele jamais vai forçar isso. Porque ele é um Deus de amor. Mas se você permitir, ele pode iluminar a sua vida e reverter qualquer cenário quebrado da sua vida. Olha os títulos que Isaías aqui vai usar. Nós podemos ter total confiança só nisso que Isaías aqui apresenta para nós. Ele vai dizer que este Deus que vem até nós, o Cristo, ele será chamado de maravilhoso conselheiro. No mundo confuso, onde há tantas vozes, pouca sabedoria, tanta gente te dando conselho errado, tanta gente te orientando por caminhos errados, ou você ouvindo as vozes do seu próprio coração, que te leva por caminhos cada vez mais tortos, Cristo, ele vem não como um tirano gritando no seu ouvido, ele vem e te orienta como um maravilhoso conselheiro. Olha só. Mas ele vai dizer o Pai da eternidade, num tempo tão ansioso, apressado, fragmentado, ele nos tranquiliza como um Pai da eternidade que ele é para nós. Este Pai tem tempo para você. Ao se revelar para nós como Pai da eternidade, sabe o que ele está dizendo? Eu sou um pai presente, que tenho tempo para você. É triste você visitar um lugar como o Lar Bom Pastor, por um lado. Que bom que temos lugares assim para acolher crianças, situações vulneráveis. Mas é triste você saber que esse lugar bonito, encantador, o lugar lá, temos que nos organizar e passar um dia lá. É possível, a menina lá falou que é possível, fazemos uma visita com grupo. Mas o Lar Bom Pastor é tudo muito bonito, o jardim é bonito, a estrutura é bonita, tem tanta coisa bonita, mas aquilo não é um lar. Ali é tudo muito bonito, as pessoas que trabalham lá são pessoas dedicadas, capacitadas, são 32 voluntários que estão, colaboradores que trabalham ali, fora os voluntários, as pessoas que doam,
tudo muito bom e acontece naquele lugar, mas aquele lugar não tem pai. É duro. É necessariamente duro ter um lugar assim. Para este mundo tão cruel que a gente vê crianças sendo abandonadas, espancadas, neste mundo onde os pais não têm mais tempo para os filhos, porque estão passando muito tempo, demais, com trabalho e com entretenimento, que não conseguem mais olhar para os filhos para conversar, tem que mandar mensagem, né, daqui a pouco. No mundo assim, tão perdido, tão ansioso, tão pobre de relacionamento, Isaías diz para nós que esse Cristo, ele será um pai da eternidade. Sabe o que isso significa? Que ele tem todo o tempo para você. E se você se decepcionou já com um pai, ou se você é alguém decepcionado com a sua paternidade, Cristo, ele vem como pai da eternidade para justamente trazer luz para este caos da nossa vida, que nos deixa tão empobrecido de uma figura paterna, decente, e que nos inspire, porque ele tem tempo para nós, ele tem tempo para nos ajudar, para nos socorrer e para nos ouvir. E ele chama também de príncipe da paz. E não se trata aqui de uma paz superficial, de uma paz da ONU. Não. Por mais que a ONU se esforce para tentar conciliar as coisas onde há guerra, a gente sabe que a paz que todos nós precisamos, a reconciliação que cada um de nós precisamos ter, de uma guerra que não é, em primeiro lugar, contra o próximo, mas contra Deus, que nós rompemos esta relação com Ele e brigamos e nos tornamos inimigos de Deus e, consequentemente, inimigos uns dos outros, para haver uma paz agora na humanidade, para haver cura e restauração completa, nós precisamos disso, de um príncipe da paz, que traz esta paz que bota fim às nossas guerras interiores. E Isaías afirma, ele é essa paz. Gente, este reino de Deus não vem por imposição, mas por transformação. Ele não domina pela força, mas pelo amor que nos constrange, que nos convence, que nos chama, que nos convida. Natal é tempo também de consolo, para que a gente perceba que, apesar das nossas trevas, apesar de termos tentado e falhado, apesar de servirmos tanto e nos cansarmos, apesar de esperarmos e nos frustrarmos, apesar de acreditarmos e sofrermos decepções, nós temos agora este consolo do Deus que não nega a realidade da nossa dor, da nossa injustiça, que não nega a realidade dura que nos envolve e que se apresenta a nós como Emanuel, o Deus conosco. Essa luz, ela não apenas ilumina, ela também nos chama. O povo que viu a luz passou a caminhar de outra maneira. Aonde nós temos insistido a andar em sombras? Eu quero te fazer essa pergunta. Onde você tem insistido em andar em sombras? Quais áreas da sua vida precisa ser novamente, ou, quem sabe, como novidade na sua vida, iluminadas por este Cristo? Que relações você precisa experimentar paz? Receber este Natal, este presente da manjedoura, é a confiança e a sua declaração de fé, dizendo: Cristo, governe em minha vida. Governe a minha vida. Não apenas um Natal como uma data, mas como um governo de Cristo no nosso coração. O Natal, desta forma, não será apenas uma memória de data, mas será o Deus que veio até você. A esperança que entrou na sua história. O Natal será o Cristo que transforma a maneira como nós vivemos todos os dias. E quando você sair aqui desta comunidade esta noite, diga para Jesus: Jesus, vamos juntos.
Quando você sair, Jesus realmente for este companheiro presente na sua vida, você vai perceber que existem lugares sombrios que não vale a pena você visitar. Porque Jesus estando contigo, ele vai te alertar. Escuta, você pediu minha companhia. Eu não me alegro deste lugar. Existem lugares que são profundas trevas, aonde Cristo, ele se importa em dizer para você, escute, que tal não entrar mais lá? Que tal não entrar mais neste lugar? Que tal não andar mais por esse caminho? Se eu sou a sua companhia, saia com Jesus. Nós vamos viver um tempo agora que talvez vai ter muitas coisas tentando roubar a nossa atenção. Que Cristo possa estar contigo. Que você não seja sequestrado da presença de Jesus. Amém? Que a sua vida não seja sequestrada da companhia de Jesus. A única forma de nós continuarmos vivendo um Natal e entrando 2026 verdadeiramente livres é tendo a presença de Jesus conosco a todo instante, não somente neste culto de Natal. Aí sim, nós vamos poder celebrar o Natal e dizer com muita fé que a última palavra não são as trevas, não é a escuridão, não é o medo, não é o desespero que vivemos, nem a circunstância talvez difícil que estamos passando. A última palavra quem tem é o Emanuel, o Deus conosco.